Saudações, feliz Páscoa, feliz Domingo da Ressurreição. Vamos começar festejando. Vamos começar com uma música Não há outro igual a ti. Incomparável és tu, Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio, Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e os mares ao som de teu nome. Sempre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te darei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oremos, Deus, queremos glorificar este nome e confirmamos que outro igual não há. O Senhor é o maior, o Senhor é o único, o Senhor reinou, reina e reinará. Temos, Pai, o privilégio e a bênção de partilhar a Tua palavra neste dia especial. Quero
entregar cada coração que estará acompanhando para que seja orientado na compreensão e na aplicação desta palavra. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o dia de hoje vai ter uma particularidade. Esta não é necessariamente uma pregação, não é necessariamente uma devoção. É mais um estudo. Então, vai ser um estudo baseado no tema que diz Ele vive. Ele vive vai ser o tema do nosso estudo. Está baseado em Lucas 24, versículo 34. Lucas 24, 34, na versão internacional, nova versão internacional, diz assim: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém. Esta palavra é o testemunho de duas pessoas que viajavam rumo à cidade de Emaús. Então, surge no domingo da ressurreição. Eles dizem que é verdade. É uma confirmação. É algo dito por quem viveu. É aquilo que nós chamamos hoje, são testemunhas oculares. Presenciaram, então viram o Senhor, estão a contar, estão a dizer que Ele realmente, verdadeiramente, efetivamente ressuscitou e apareceu a Simão. Aqui fala-se de Simão Pedro. Então, é por isso que estamos a dizer, Ele vive. Eu queria que nós tivéssemos em mente que Ele vive, mas também queria que soubéssemos que não só apareceu a Simão Pedro, apareceu a várias pessoas, a vários grupos. Então, o nosso estudo de hoje vai ser nesse sentido, de falar das aparições de Jesus, a quem Ele apareceu mesmo. Porque, humanamente falando, podem surgir dúvidas. Será que Ele de facto ressuscitou? Será que alguém viu isso? Então, primeiro, vamos ver a quem apareceu. Apareceu a Maria Madalena, é a pessoa que teve a maior bênção de presenciar um encontro com Jesus. Então, apareceu a Maria Madalena e depois também apareceu a outras duas mulheres. Maria Madalena já não estava sozinha. Na outra ocasião estava com uma outra Maria, que não é a mãe de Jesus. Há várias Marias na Bíblia, temos que ter essa particularidade de ver qual delas estava nesse momento. Então, as mulheres foram as primeiras que viveram a experiência de ter encontro com o Jesus ressurreto. Aqui está um valor muito grande para as mulheres, está um privilégio para as mulheres. Então temos que ver que, biblicamente, a mulher não é ignorada, não é menosprezada, pelo contrário, aqui é reconhecido esse facto que podia ter sido omitido, mas a Bíblia não tem nada a esconder em relação a esse aspecto. Então, qual foi o lugar? Foi em Jerusalém. E qual foi o tempo em que isso aconteceu? Foi no domingo da ressurreição. Então, o primeiro grupo são as mulheres. Segundo personagem que vive essa experiência de encontro com Jesus é o Pedro. Pedro teve esse privilégio de se encontrar com Jesus, onde? Em Jerusalém, quando? No domingo da ressurreição. Isso coloca-o, sem dúvidas, numa posição particular, numa posição especial, sem querer entrar na polêmica, ele estar acima ou não dos outros, mas o que eu queria aqui dizer, uma das explicações para o fato de Jesus aparecer a Pedro logo de início e de forma privada, é o facto de que Pedro tinha tido uma última experiência um tanto quanto amarga antes da morte de Jesus. Pedro chamou amargamente, ele arrependeu-se por ter negado Jesus. Então, este processo, esta aparição de Jesus a Pedro em privado, dá a um processo de restauração de Pedro. Depois vamos encontrar ao longo da história vários momentos em que Pedro é restaurado, Pedro é trazido de volta a uma fraternidade tal com Jesus. Então,
é muito importante. Depois, aqui, um terceiro momento em que Jesus aparece, ele está a aparecer a antes. São pessoas que estavam num caminho para Emaús. Emaús é uma aldeia próxima de Jerusalém. Então, esses dois viajantes estão aí ainda lamentando o sucedido, comentando aquilo que acabava de acontecer. Jesus aparece junto a eles, coloca ao lado deles, vão caminhando, vão conversando, eles vão lamentando, mas eles não descobrem que estão a falar do próprio Jesus. De facto, ninguém acreditava que a ressurreição seria algo real. É por isso que eles não descobrem. Jesus também revela a esses dois viajantes até um momento mais próximo de Emaús, quando eles a conhecer. Vamos avançar para o quarto momento da aparição de Jesus. O quarto momento da aparição de Jesus é no domingo da ressurreição ainda. Vejam só, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu 4 vezes, em 4 momentos, em 4 situações diferentes, e ele aparece aqui no quarto momento junto a 10 discípulos. Estavam reunidos 10, e por que 10? Nós temos a situação de Judas Iscariotes, já tinha cometido suicídio, Judas não está lá, mas também há um outro ausente aí, que depois ficou famoso de ausência. Eu costumo dizer que é melhor não faltar porque corre o risco de ficar famoso. Então, estou a falar de Tomé. Tomé não estava quando Jesus aparece aos outros 10 discípulos, e isso foi no domingo da ressurreição. Como avancemos para o quinto momento em que Jesus aparece, já é na semana seguinte, domingo seguinte, aparece em Jerusalém a 11 discípulos. Aí sim, o nosso conhecido já estava lá. Houve aquele episódio de fazer questão de ver para crer. Isso foi uma semana depois, em Jerusalém. Então, o Tomé já se tinha juntado, estava presente naquela ocasião em que Jesus aparece aos discípulos. Então, vamos contar juntos. Esta é a quinta aparição. Vamos à sexta aparição de Jesus. Esta sexta aparição de Jesus foi no Mar da Galileia. Não temos o momento específico em que isso ocorreu, mas foi algum tempo depois, no Mar da Galileia. Estavam lá discípulos pescando, um momento muito especial em que eles pescam e Jesus junta-se a eles. Uma conversa maravilhosa, uma conversa muito interessante. É muito bom que o irmão veja isto com mais detalhe, leia essas passagens, veja na sua Bíblia o contexto daquela conversa, o contexto daquele ambiente da pesca. Estamos a falar de uma comunidade de pescadores. Então, é de admirar, não é estranho que Jesus apareça e encontre discípulos a pescar. Ou seja, eles já tinham tido um primeiro encontro com Jesus, mas na mente deles ainda não estava clara qual seria a missão deles de ressurreição. As coisas ainda não estavam muito bem explicadas, ainda não tinham recebido instruções mais sobre aquilo que devia. Avancemos para o momento seguinte. Jesus aparece algum tempo depois, não sabemos exatamente quanto tempo depois, mas aparece já no lugar chamado Galileia. É a primeira aparição de Jesus na Galileia, onde se encontra com 11 discípulos num monte. Então estão aí discípulos num monte na Galileia. Jesus tem mais um momento para socializar com eles, para eles, tem um momento para trocar impressões com eles, e é um privilégio porque certamente
provavelmente para alguns deles já não era a primeira, nem era a segunda vez. Quer dizer que os discípulos de Jesus tiveram um tempo muito bom com Jesus depois da sua ressurreição. Avancemos para o momento seguinte, o momento em que Jesus já aparece para uma multidão, mais de 500 pessoas. O lugar não está especificado, o tempo não está especificado, mas a Bíblia confirma que estavam lá mais de 500 pessoas e Jesus interage com essas pessoas. Aqui é preciso notar um detalhe. Antes disso, ele tinha aparecido a pequenos grupos. Então, havia a possibilidade de alguém dizer que isto é uma história montada, isto é uma história que foi inventada pelos discípulos ou por outros seguidores de Jesus. Mas, irmãos, aparecer perante 500 pessoas, as 500 pessoas testemunharem isso, quer dizer que é um facto que deita por baixo todas as tentativas de inutilizar, de descredibilizar, de lançar ao descrédito o Jesus de facto teve ressurreição. Não é possível 500 pessoas estarem sob efeito de uma alucinação ou uma outra coisa que lhes tenha dado. Então, este é o momento da multidão que Jesus tem para provar a sua aparição. Avançando, vamos ter um momento privado também. Jesus, o lugar não está especificado, o tempo também não está, mas apareceu ao Tiago. Quem é esse Tiago? Há vários Tiagos da Bíblia. Aqui, a aparição de Jesus foi para o que é o seu próprio irmão. Então, estamos a falar do Tiago, irmão de Jesus. É algo familiar, é algo íntimo. Isso demonstra que Jesus não tinha se esquecido da sua família. Nós, quando servimos a Deus, nem sempre temos tido essa atenção, mas ele teve essa atenção de se juntar aos familiares. Eu penso que o momento atual que estamos a passar é um momento que permite que o irmão tenha esse tempo muito bom, tenha esse tempo de estar próximo à sua família. O penúltimo momento da aparição de Jesus é no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, aí já temos o momento preciso. Foram 40 dias depois. Então, 40 dias depois, este seria considerado o momento da despedida. Há um momento muito importante que nós nem sempre valorizamos no calendário cristão, é o momento da ascensão. Então, irmão, esteja atento, conte 40 dias aqui para frente. Esse é o momento em que Jesus se despede aos discípulos no Monte das Oliveiras, é o chamado Dia da Ascensão. É aí onde ele deixa instruções muito claras sobre aquilo que eles deviam ficar a fazer. Então, essas são aparições que seriam consideradas como um tanto ou quanto antes de elas ascender. Podíamos terminar aqui nas aparições, mas eu quero também trazer um pormenor aqui. Quando repararmos o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver que o Senhor Jesus Cristo apareceu também a Paulo, ou Saulo de Tarso. Temos essa história no livro de Atos. Então, foram vários anos depois, o tempo está aí, vários anos depois, ele apareceu. É aí onde nós temos o diálogo em que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo pergunta: quem és? Diz: sou Jesus. Então, podemos assumir que esta é uma aparição de Jesus. Podemos, irmãos, notar aqui que são vários momentos, em vários lugares, perante vários grupos de pessoas, que o nosso Senhor Jesus Cristo aparece para comprovar, para confirmar, para testificar que Ele de facto está vivo. Qual é a mensagem para nós hoje? É que Ele pode viver contigo, Ele pode viver para ti, Ele pode viver em ti, Ele pode alterar a sua situação, pode alterar aquilo que tu
passas no dia a dia, Ele pode transformar coisas sombrias em coisas vivas, em coisas agradáveis. Então, eu quero que, quando nós falamos das aparições de Jesus, nós anelamos, desejamos, sonhamos, esperamos por aquele grande momento em que cada um de nós, se conservar a sua caminhada cristã, se guardar a sua vida em conformidade com aquilo que Jesus quer, cada um de nós vai ter um momento especial de comprovar que Jesus vive, de comprovar que Jesus, que esteve aqui, que morreu e ressuscitou, não é um mito, não é uma invenção, não é uma fábula, é uma realidade. Então, vamos olhar para o futuro, vamos pensar no futuro. Antes da nossa oração de fecho, eu quero deixar os irmãos com este hino muito lindo que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque a minha vida está em Cristo. Então vamos escutar, vamos meditar e vamos celebrar, porque Deus enviou o seu Filho para nós. Seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há. Eu sei que vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã,
Deus, obrigado, porque nós adoramos um Deus vivo, um Deus real, um Deus que não é fantasia, um Deus que não é invenção, não é invenção